Eu sou Lara Silva, organizadora do CIT Saúde, primeiro Congresso Internacional de Tratamentos de Saúde com o tema Depressão e Ansiedade, e tenho a satisfação de apresentar a você um voluntário anônimo do CVV, que vai falar sobre Como vai você?, que é o lema do CVV, Centro de Valorização da Vida. Este voluntário ele tem uma experiência de 22 anos deste trabalho. Muito obrigada, é uma grande satisfação recebê-lo aqui, João. Então vamos começar. Quem é o João? Como o CVV entrou na sua vida e o que mudou desde então? Ok, tudo bom, obrigado pela oportunidade, Lara. O CVV entrou na minha vida através da inquietação que eu sentia toda vez que eu lia uma notícia que não é muito comum, de suicídio, né? Isso me intrigava muito, como é que a pessoa chegaria ao ponto de tirar a própria vida, se é o bem mais precioso que eu considerava na minha própria vivência. E essa integração me fez buscar alguma coisa, conhecer mais o assunto, saber mais, né, do histórico e tal. Isso me aproximou do CVV. O CVV é um programa, né, de prevenção do suicídio através da doação da amizade. E eu quis entender, mas como assim? O que tem a ver amizade com suicídio? E coisas do tipo, e fui me aprofundando, me tornei um voluntário do CVV, e até hoje estou envolvido aí com isso. Algumas vezes eu precisei me afastar por algum tempo, por questões pessoais, mas retornei, o trabalho permite isso, né, e nós estamos aqui até hoje, trabalhando nessa questão, nesse tempo todo que você já citou aí. Muito bem, então explica para nós o que é o CVV e conta um pouco dessa história, onde começou, enfim. Sim, o CVV, ele iniciou com um grupo de jovens no Brasil, em 1962, quando foi iniciado o primeiro plantão, né? Esse grupo se reuniu por vários anos, tentando estudar e entender as questões de suicídio com o que havia naquela época, né? E em 1º de março de 1962, foi feito o primeiro plantão de atendimento do CVV. Não havia, né, até então, nenhum trabalho, né, o CVV é a ONG mais antiga do Brasil, não havia nenhum trabalho nesse sentido, e esse grupo começou esse trabalho, e nesses 50 e lá vai anos, né, 53 anos a mais, o CVV foi adquirindo experiência com o trabalho, na forma de estar com o outro, né, durante o atendimento, e foi acrescentando conhecimentos através do estudo do suicídio. Nós tivemos aí um crescimento muito grande do conhecimento com o psicólogo Carl Rogers, né, que ele é da linha humanista, e fez um trabalho, assim, muito científico, muito forte, em relação ao que interfere em estar com o outro, o que significa essa relação de ajuda. E ele descobriu a coisa mais importante para nós, né, que você não precisa ser um psicólogo. O psicólogo ele tem um conhecimento avançado, um psiquiatra ele tem um conhecimento da medicina, então ele consegue atuar de uma maneira interventiva. Mas para ser amigo, para ouvir o outro, basta você ter a vontade e ter o treinamento adequado para isso, que é o que o CVV oferece aos voluntários, para que esse treinamento possa permitir ele estar junto com a outra pessoa, enfim, aceitando ela incondicionalmente, que muita gente confunde o que é isso, né? Aceitação incondicional, de que realmente seja a outra pessoa. Muito bem, mas esse trabalho é exclusivo no Brasil, ou um trabalho semelhante a esse, de atendimento telefônico, de prevenção ao suicídio, existem em outros lugares? Existem, sim, no mundo inteiro, né? Nós temos o BeFriends, do qual o CVV é afiliado, é uma organização mundial,
e de prevenção de suicídio, que congrega pessoas do mundo todo. O CVV, pela dimensão que ele tem, ele é o maior trabalho voluntário de prevenção de suicídio do mundo, né? Nós estamos aproximadamente aí com 2.000 voluntários atuando hoje no CVV, que ele é nacional, né? Nós temos mais de 70 postos físicos no Brasil, e como vocês estão vendo aqui na nossa tela, nós temos também o chat, que atende pela internet, e nós temos o Skype, né, que é através do VoIP, onde a pessoa pode entrar em contato com o CVV através da internet, né. Nós somos pioneiros no mundo com atendimento chat, né, e esse ano foi apresentado no congresso lá que houve no Canadá do Befriend o World Read, onde foi apresentado o Skype do CVV, ou seja, o atendimento de voz pela internet, coisa que não existia. E essas duas coisas, o CVV foi pioneiro, a gente foi procurar, né, conhecimento, a gente foi procurar, porque nós levamos muito a sério essa questão do estudo dentro do trabalho. Nós fomos procurar no mundo alguém para nos ajudar nessa questão e descobrimos que não havia, né, pelo contrário, é o mundo que procura com a gente hoje os parâmetros, né, de como fazer esse tipo de serviço, de se oferecer essa ajuda ao outro através da internet, seja pelo chat, seja pela voz. Você está falando pelo chat e pela voz. Pelo Skype, a gente usa só o chat ou usa chat e voz? E pelo telefone, claro, só a voz, que começou o trabalho voluntário através do telefone, né? E você podia falar qual que é o número do telefone, que seria o do CVV? Sim. Olha, nós temos um padrão no Brasil, né? O telefone 141. Então, nesses 70 postos que existem no Brasil, você vai conseguir falar do 141, né? Através do 141 no telefone, mas o CVV não atende apenas pelo telefone. Nós atendemos pelo e-mail, não é mais usual, né, pela evolução da tecnologia, a gente atende também por carta, e durante o dia, nos postos, é feito atendimento pessoal, né, a pessoa pode ir diretamente no posto para conversar, e no Skype, como você disse, o usuário do Skype sabe que existe o chat. Bem, como eu disse, existe um trabalho específico no CVV, que é atendimento por chat. Mas a pessoa que usa o Skype, às vezes ele precisa conversar pelo teclado, porque nós temos a questão do sigilo, né? É difícil você se abrir com uma pessoa, falar daquilo que você está sentindo, da sua vida, das suas particularidades, perto de outra pessoa, né? Talvez a grande vantagem do nosso trabalho é essa questão que você colocou no início, do anonimato do voluntário, né? O voluntário, ele usa um nome fictício para estar conversando com as pessoas, e as pessoas não precisam se identificar, não precisam dizer de onde elas são, como são, o que fazem. Se quiserem falar, não há nada que impeça, mas elas não têm necessidade de fazer isso. Então, tanto o anonimato do voluntário, como o sigilo de tudo aquilo que a pessoa diz para o voluntário, é uma base essencial do trabalho, ou seja, você não é identificado e não se identifica com nada, você pode falar do que quiser, com a maior tranquilidade sobre o que está acontecendo com você, que aquilo vai ser colocado em sigilo e anonimato. Entretanto, no caso da pessoa estar no Skype e desejar falar pelo teclado, por enquanto, nós podemos ainda atender pelo teclado, porque estamos utilizando o aplicativo Skype, né? Se um dia isso for alterado, nós temos um projeto de um PABX nacional que está em piloto, né, num estado do Brasil, apenas no Rio Grande do Sul, futuramente todos os postos vão estar interligados através desse PABX virtual, e a pessoa vai poder ligar de qualquer parte do país e vai falar com um voluntário, independente de se tem na cidade dele o 141, o posto físico, ou não, independente dele estar na internet ou não, no telefone
de fio fixo, né, ou telefone celular, ou na internet pelo computador, onde ele estiver, ele pode se conectar com o CVV e conversar, porque nós buscamos muito, né, atingir o jovem, que o jovem hoje aumentou muito o suicídio nessa idade, nessa faixa etária, né, isso são dados da Organização Mundial da Saúde, e aqui no Brasil isso também tem aumentado muito, e nós estamos fazendo um trabalho, por isso estarmos na internet, né, para que esses jovens possam ter um contato também com o próprio CVV na linguagem, no meio de comunicação deles. Muito bem, você falou que o telefone está restrito, esse 141 é de qualquer lugar do Brasil que pode ligar e ser atendido, ou só naquelas cidades que têm postos? O 141, ele está funcionando apenas nas cidades, na região, né, do DDD da cidade que tem posto. Então, na região 11, você abrange muitas cidades, né, na região 21, que é o Rio de Janeiro, enfim, onde tem um CVV, dentro daquela região do DDD, é possível a pessoa ligar para o CVV 141. Fora disso, ele pode acessar através da internet pelo Skype ou pelo chat. E também pelo e-mail, né? Ele pode escrever um e-mail e mandar. Quando você entra lá no chat, devido à fila de espera que tem de atendimento, né? É um sistema automatizado, então, de tempos em tempos, é oferecido à pessoa enviar um e-mail para o CVV, e um voluntário vai receber esse e-mail, ele vai abrir o e-mail e, da mesma forma, vai responder para a pessoa e devolver aquele e-mail para aquela pessoa. Muito bem. Só mais uma dúvida. Pelo Skype, além de teclar, é possível falar? E tem imagem? Pode ter imagem, não? A imagem do voluntário, como existe a questão do anonimato, atualmente nós não estamos enviando. Então, a imagem do voluntário, a pessoa só vai ver lá o CVV, né? Pela questão do anonimato. A pessoa não tem necessidade de enviar a imagem dela, porque o voluntário não vai estar vendo essa imagem, né? A tela do computador do voluntário vai estar desligada, então ele vai apenas conversar. Se for pelo teclado, ele vai estar apenas no chat, falando com a pessoa, né? Então, não há necessidade de enviar imagem. Muito bem. E quanto é o serviço do CVV? O CVV, ele atende gratuitamente as pessoas. Ele é um trabalho voluntário, né, que depende apenas dele próprio. Nós já tivemos alguma ajuda, né, do Ministério da Saúde, mas ela foi dada em forma de impressão de manuais do trabalho para o próprio voluntariado, e de informações que a gente utiliza sempre para fornecer à sociedade, no sentido de quebrar esse tabu que existe, né? Quando eu iniciei no CVV, não se falava em suicídio na imprensa, nem pensar uma situação dessa por uma imagem equivocada. Hoje, graças aí ao empenho da Organização Mundial da Saúde, do CVV, que sempre tem trabalhado nisso, de uma maior compreensão da imprensa, né? Você vê aí, recentemente, foi lançado o livro do André Trigueiro, né? Viver é a melhor solução. Então, isso tem melhorado, né? Tem facilitado, tem aberto mais a mente da mídia, no sentido seguinte, é um problema de saúde pública a questão do suicídio, né? As estatísticas provam que 95% do suicídio poderia ser evitado se fosse tratado, né, a tempo. Então, reconhecer um amigo, um colega, um parente que esteja com depressão, por exemplo, é muito importante, porque se for tratado a tempo, isso é uma coisa que passa. Agora, quando ela se instala, quando ela fica pesada, que a pessoa começa a se isolar de tudo e de todos, né? E às vezes isso passa batido, né? A pessoa tá lá, ela tem um hobby, ela tem uma coisa que ela adora, que ela gosta, e de repente essa pessoa, ela começa a se afastar disso, né? De repente essa pessoa começa a organizar a vida dela
no sentido de documentação, de deixar as coisas mais ajeitadas, e ninguém percebe, sabe, que aquilo é um sinal de que a pessoa está mal e que já pode estar pensando em suicídio. Porque pensar em suicídio, sabe, é um tabu tão grande que a pessoa se arrepia, mas de cada 5 pessoas, 4 já pensou em suicídio em algum momento da vida. Quem nunca pensou, nossa, não aguento mais, eu quero sumir, eu quero desaparecer? Muita gente já fala isso, já pensa nisso. Lógico que é uma coisa que passa, o momento passa e a pessoa volta à normalidade, mas quando a pessoa está num estado depressivo, isso se instala de uma maneira muito forte, né? Nós vemos situações aí de jovens tirando a própria vida, sabe, com toda a experiência que poderiam viver, que alcançariam ainda, e por algum motivo, por incomunicabilidade, né, diz a história, né, para nós, que o primeiro trabalho de suicídio organizadamente, a gente acredita que já havia alguma coisa antes, mas a história conta que o primeiro trabalho de suicídio organizadamente que aconteceu, iniciou-se lá na Inglaterra, quando o reverendo Shadvara, ele foi o primeiro ato, né, da entidade que ele pertencia, religiosa, colocaram ele para atender um funeral de uma menina de 15 anos, e ao ter os primeiros sinais da menstruação, imagina, né, Inglaterra em 1942, por desconhecer o que estava acontecendo com ela, por não ter como se comunicar com outra pessoa, simplesmente ela tirou a vida. Ele achou um absurdo, ele era jovem, mas como isso pode acontecer por falta de informação, por falta de conversa, né? Aí ele publicou num jornal da cidade que ele estava disposto a seriamente ouvir pessoas a falar de assuntos sérios, né? No dia seguinte, no dia seguinte da publicação, uma pessoa atravessou o Canal da Mancha, que quem conhece pode procurar aí na internet, é um lugar de mar muito revolto, constantemente, é um lugar muito perigoso. Hoje tem túnel que passa por baixo, trens, carros, etc., mas na época não havia, e as embarcações da época também não eram tão seguras, né? Atravessou o Canal da Mancha para ir até Londres, para poder conversar, para poder falar. Então, se ficou claro, né, quanto necessário é esse trabalho, porque você encontra ajuda para tudo, né? Você vai no médico, você tem o especialista de coração, especialista de ossos, de pele, e assim por diante, com todas as especialidades que existem hoje, né? Você pode ir no psicólogo, você pode ir no psiquiatra, e assim por diante. Mas ouvir naturalmente a outra pessoa, né, sem ter esse vínculo de que você vai resolver o problema dela, de que você, não, apenas emprestar o teu ouvido, da mesma forma que você tem um amigo lá e pode chegar e falar com ele, é assim que a gente se coloca no trabalho, né? É assim que esse trabalho se coloca para a pessoa, um amigo que ele possa ligar e conversar, porque o amigo, às vezes, de madrugada, você não vai conseguir falar, e o CVV atende 24 horas, né? O Skype atende 24 horas. Então, você pode ligar, você pode conversar, você vai encontrar uma pessoa lá que vai estar ao teu lado. Sem aquela velha história, né? Se eu fosse você, eu faria isso. Quer dizer, você já entende que a outra pessoa não foi capaz, ela é um incapaz, portanto, precisa de fazer tal ou aquilo. Ou você já fez tal coisa, ou você... A pessoa que está naquele momento de depressão, ela precisa do quê? De compreensão, não é de sermão, não é de uma visão religiosa que vai retirar ela, mesmo porque, às vezes, o próprio motivo da depressão pode ser uma vivência, um conflito que ela está tendo, né, entre a liberdade e a religião, entre a liberdade de viver livremente e estar preso a um relacionamento com dificuldade. Qualquer coisa que a pessoa vier para falar, o voluntário está treinado, né, está preparado para conversar sobre aquilo. Quer dizer, então, na verdade, é uma chance de desabafo. Este é a palavra-chave.
é o desabafo, né? Desabafo não é a pessoa explodir eu desabafei, desculpa, eu desabafei. Não, desabafo é você fazer uma reflexão daquilo que você está passando, porque até essa ideia, né, de você ter que contar para o outro que você não conhece aquilo que você está passando, automaticamente você começa a ter que organizar suas ideias, os seus pensamentos, os fatos que aconteceram com você, que te levaram a chegar naquele momento, para que o outro possa entender. Só o fato de você estar fazendo isso, você já está revendo aquilo que você está passando, né? Porque uma coisa que o voluntário precisa ter muito é a aceitação incondicional, né? Porque às vezes é difícil, né? Você tem os seus valores, os seus pensamentos, é difícil para a gente aceitar determinadas coisas. Mas, né, como diz o ditado popular, né? Você quer saber o que a pessoa está passando, vai lá e coloca o sapato dela. O que significa isso? Que a gente não está passando pelo que o outro está passando. Então é fácil a gente julgar. É fácil a gente dizer, não, faça isso, faça... É fácil de fora a gente encontrar solução para tudo. Mas a pessoa que está passando, só ela que sabe, né? E o nosso maior medo, porque o homem é um animal social, né? Falando animal no sentido da ciência. O homem é um ser, vamos dizer assim, acho que o animal já está ultrapassado, vamos falar de um ser. O homem é um ser social. Se nós formos cortados de toda a comunicação com o mundo, nós vamos regredir, né? Isso já está provado pela ciência. Então, nós precisamos nos comunicar. E para se comunicar, eu preciso ser aceito, eu preciso ser reconhecido pelo outro, né? E nessa necessidade que nós temos, nos angustia quando nós somos incompreendidos, né? Quando, às vezes, não é nem o outro, não é nem a outra pessoa que não nos compreende, nós achamos que não seremos compreendidos e, portanto, não vou falar o que eu fiz, porque o que eu fiz me traz muita dor, né? O que aconteceu comigo é muito doloroso, e eu não quero que os outros saibam, porque vão ficar me julgando, percebe? A pessoa vai ser julgada. Então, o voluntário ele é treinado, né? Para isso, a gente estudou muito o Rogers, e aos 53 anos de experiência do CVV, levou, né, um encontro com o Rogers, que é um psicólogo da linguista, né? Chegou quase ao prêmio Nobel em 1987, enfim, eu não tenho certeza do que eu estou falando agora da data, tá? Mas pode-se procurar aí na internet. Enfim, a gente tem um embasamento, né, até científico daquilo que a gente faz, e o Rogers falava muito dessa aceitação incondicional da pessoa, né, de você ser verdadeiro na relação. Então, o voluntário, ele recebe os treinamentos para estar inteiro ali, para dar toda a atenção para a pessoa. O voluntário não vai ficar teclando e andando pela internet, né, vendo isso ou vendo aquilo, conversando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Ele vai dar toda a atenção, ele vai focar totalmente naquela pessoa, porque ele está disponível naquelas horas que ele se coloca para atendimento, totalmente para aquela pessoa que liga. Tanto que, infelizmente, acontece o seguinte: o voluntário, às vezes, está no atendimento, recebe outras chamadas e ele não pode atender, ele vai ficar sempre com aquela pessoa que está ligando, sempre, em todo momento, porque ela é merecedora da atenção naquele instante, né? O outro que está ligando pode ser atendido por um outro voluntário ou num outro momento, quando ele terminar a ligação, né? Mas, por exemplo, Adão, se eu não consigo nem falar, às vezes eu estou num momento de angústia tão grande que mal eu consigo chorar. Eu teria algum motivo para eu ligar no CVV? Teria alguma ajuda? Você tocou num ponto forte, né, do atendimento. É aquela ligação que nós recebemos, em que a angústia é tanto, né? Sabe quando dá um nó na garganta e você não consegue falar?
E às vezes a pessoa passa lá 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos com a gente, com o voluntário. O voluntário é treinado para isso também, porque às vezes a pessoa não consegue falar, você consegue mal ouvir o choro dela, né? E quando você pede algum sinal de que ela ainda está na linha, obviamente para ter certeza que não caiu ou coisa do tipo, e ela dá um sinal, ela aperta uma tecla, ou qualquer coisa que ela faça lá, o barulho, a gente sabe que ela está lá, ela está em atendimento, né? Não é porque ela não consegue dizer nada, mas naquele momento que ela está com você, ela sabe que do outro lado da linha tem alguém, né? E que esse alguém não está cobrando dela, olha, fale alguma coisa, olha, o que está acontecendo com você? Não, a gente vai permitir a ela, né, que ela coloque os seus pensamentos em dia. Isso acontece, às vezes, até durante o atendimento, né? A pessoa liga e dado, né, todas essas características desse treinamento constante que o voluntário tem, a pessoa se sente tão à vontade que ela começa a falar, nós temos uma necessidade muito grande de ser reconhecidos, sabe, de ser validados. Olha, eu existo, eu estou aqui. E hoje em dia, na sociedade, o que nós percebemos? As pessoas estão cada vez mais distantes, se distanciando, né? A nossa comunicação hoje, nós acabamos de falar do atendimento pelo teclado, que é uma característica dos jovens, você não transmite a emoção da voz. Quando vocês estiverem me ouvindo, talvez possam perceber, né, que a gente tem essa emoção, a gente tem essa entonação de voz quando fala, essa empolgação, né, isso é comunicação, isso também comunica. E, às vezes, você não consegue nem isso, sabe? O peso é tão grande, é tão forte na sua vida, o que está acontecendo é tão marcante, né, que a pessoa não consegue falar. E ela vai, num dado momento, ela levou o atendimento até onde ela não esperava levar, né? Ela começou a se abrir e falar, e foi aceito. Ela não foi criticada, ninguém tentou dar uma solução para ela do que ela tem que fazer, né, implicitamente, achando que ela não sabe o que fazer. Obviamente que quando você procura um trabalho profissional, né, na psicologia ou na psiquiatria, você vai encontrar isso, obviamente, mas lá você está falando com uma pessoa que está preparada para fazer isso, né? Se ela mexer em alguma coisa da sua mente, da sua emoção, e isso desencadear alguma reação inesperada, o profissional está preparado para trabalhar e para agir naquele momento. O voluntário está preparado para ouvir a pessoa. Então, ao ouvir a pessoa, às vezes ela se extrapola e chega num momento que a emoção se torna tão grande que ela não consegue falar. Você vai passar minutos, né, minutos que às vezes parecem um minuto em silêncio, pode parecer meia hora, né? Mas o voluntário ele está treinado para ficar ali junto com a pessoa até o momento em que ela se encontre bem e desligue o telefone. Mas, por exemplo, uma pessoa que se corta, tem uma dor tão grande que começa a se mutilar, se machucar, e nesse momento eu vou ligar no CVV e aí vai ter alguém que fala assim, não se corta não faz isso não, vai chamar o bombeiro, ou se eu tiver num processo, tô querendo me suicidar, quero tomar um comprimido, o que eu... Quer dizer, eu vou ligar aí para quê? Olha, eu falo sempre nos cursos que a gente faz para os voluntários, né? Eu cito como exemplo, que é muito fácil de ser reconhecido, os bombeiros, né? Os bombeiros, eles recebem, embora eles estejam lá, não tem nada, nenhum incêndio ocorrendo agora, mas eles estão lá treinando e sendo capacitados para apagarem um incêndio ou salvar pessoas num momento de acidente ou coisa do tipo. O voluntário é a mesma coisa, ele está sempre, constantemente preparado para atuar emocionalmente junto com a pessoa, ok? Agora, o bombeiro, ele tem a obrigação de utilizar todos os recursos, né, que a gente sabe que nem sempre são suficientes, e todo o conhecimento e a prática que ele treinou
para salvar vidas, mas ele não é responsável pela vida da pessoa. Ele pode, apesar de ter feito tudo isso, ele pode enviar a pessoa para o hospital e a pessoa vir a óbito, né? E o voluntário do CVV, ele está preparado para estar com a pessoa. Você citou, por exemplo, as pessoas que se cortam. É o grau máximo da violência dirigida contra si próprio. É uma angústia tão grande, sabe? Só quem já passou por um momento desse é que pode imaginar se colocar no lugar de uma pessoa, de uma angústia infinita, tão forte, sabe? Que apenas a expressão dessa angústia através do ferir-se é que consegue amenizar um pouquinho a situação, né? Então, o voluntário, ele está num telefone ou no Skype, do outro lado da linha. Óbvio, né, que se a pessoa, nós dissemos a questão do anonimato, certo? Se a pessoa está com você anonimamente, ela não te deu a localização dela, ela não te pediu ajuda, então não há como você dar esse tipo de ajuda. Agora, se ela quiser ser ajudada, se ela pedir ser ajudada, o voluntário também tem o treinamento para que, nesse momento, tenha as informações essenciais, e aí ele passaria para os órgãos que têm a competência de fazer isso. Eu citei aí o bombeiro, o SAMU, o resgate, né, um próprio hospital, mas aí fica a critério da pessoa, né, de estar solicitando e pedindo ajuda. Nós não oferecemos ajudas no sentido de intervir com a pessoa, exceto se for numa emergência, como você citou, né, está acontecendo e ela peça ajuda. Tá? Mesmo porque, Lara, a vida, ela pertence ao ser, e eu não tenho como dimensionar a dor e a angústia, por isso que nós trabalhamos na prevenção, né? Por isso que a pessoa precisa buscar a ajuda antes de chegar a esse ponto. Porque no ponto que a pessoa, o suicídio não é assim, traque, dá um estalo e a pessoa, agora vou me matar. Não, isso não. Ela vem se instalando, né? Ele vem se instalando. E esse congresso que você está fazendo é muito importante para trazer isso à consciência das pessoas. Eu estou mal, eu estou me afastando dos meus amigos. No momento inicial, se eu tenho essa informação, eu consigo perceber, né? Eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda. Hoje tem terapias, hoje tem, como no próprio sítio vai estar mostrando, né? Estará mostrando aí quantas coisas que podem ajudar a pessoa, né? E o CVV está lá, no momento que a pessoa precisar também ligar, conversar sobre isso. Conversar sobre isso. Olha, eu estou preocupado, em alguns momentos, eu tenho pensado que morrer seria uma solução, né? As pessoas, a ciência nos traz, né? Nós temos a Unicamp, em Campinas, a universidade, que tem um departamento específico para estudo do suicídio. E nós vemos, através das comunicações que as pessoas deixam, né, por bilhetes, etc., sabe, as pessoas se matam pelas mais variadas causas, né? E é uma coisa que, se fosse visto a tempo, teria sido, né, possível ter evitado aquela morte, né? Quantas pessoas que tentaram e não conseguem, a gente tem relatos muito claros disso aí, de pessoas que tentaram, não conseguiram. Tem um exemplo que é citado, antigamente bom, eu não vou falar sobre como é o suicídio, mas a pessoa ingeria um produto químico que provoca lesões graves, né, no trato digestivo, e o tratamento disso num hospital é extremamente doloroso. Então, você imagina, a pessoa chegou ao ponto de, num determinado momento, da angústia, da dor ser tão forte que ela ingeriu. E depois, mas não causou a morte, não chegou à conclusão da morte. Foi socorrida, alguém descobriu, achou a tempo, salvou. Mas o tratamento é tão doloroso porque provoca o estreitamento do esôfago e fecha, porque ele fica ali totalmente em carne viva, então ele vai tentar cicatrizar. E para que isso não aconteça, sem qualquer anestésico, é preciso passar uma sonda pela garganta da pessoa,
até o estômago, para que não se feche. Isso é extremamente doloroso, e a pessoa suporta, porque ela já não quer mais morrer, ela quer viver. Né? Então, será que naquele momento que ela decidiu fazer aquilo, realmente a dor era tão grande que não havia outro caminho, outra solução? Mas será que realmente ela queria morrer? Ué, se ela queria morrer, por que ela continua em vida agora? Então, a história está cheia de coisas escuras que nós precisamos olhar para a pessoa. Quando a pessoa tenta o suicídio de qualquer forma, de qualquer maneira, é um sinal absolutamente claro de que ela realmente pode tentar o suicídio. Tanto que, infelizmente, né, os estudos comprovam que a pessoa que realmente está decidida a morrer, se ela for impedida a primeira, ela vai tentar a segunda, a terceira, até que uma hora ela consegue. Tá? E a única forma de a gente prevenir isso, que, gente, o suicídio, ele já está atingindo, já está ultrapassando as doenças que mais matam no mundo, as doenças que têm do trato circulatório, o coração. E já está a ponto de ultrapassar. Então, não é brincadeira. Não é brincadeira você ter uma pessoa saudável, né, com toda a vida para frente. É isso que me angustiava lá, isso que me trouxe no CVV, e nesses 22 anos é isso que me motiva e continua me motivando. Vale a pena. Viver ainda é a melhor solução, né? Tivemos aí o Setembro Amarelo, foi uma iniciativa, né, do Instituto Internacional de Prevenção do Suicídio. Eu não sei falar o nome em inglês, do qual o CVV também é afiliado, né? Criou-se esse Setembro Amarelo justamente para trazer isso para as pessoas sentirem, né, estarem sabendo o que está se passando a nível de internacional, de conhecer, de se falar, de se ouvir, porque quanto mais isso for disseminado, menos pessoas morrerão com suicídio, porque estaremos todos atentos. Você não imagina a dor de uma família, né? O CVV, inclusive, tem um trabalho que iniciou agora há 2 anos, que chama Sobreviventes, né? O GAS. Por quê? Porque as pessoas que estão próximas de alguém que comete suicídio têm uma chance muito maior de que aconteça com outros, né? Geneticamente, isso é muito pequenininho, é coisa quase que impossível, mas existe a possibilidade, né, da pessoa se sentir culpada por não ter visto ou percebido, né, e eu amo aquela pessoa, amava aquela pessoa, a pessoa chegou ao ponto de suicídio e eu não percebi. Imagina para um pai, para um irmão, para uma mãe, para um tio, passar uma situação dessa. Os amigos, né, de escola, de classe, de trabalho, que tinha contato com aquela pessoa. Então, existe um trabalho também para dar um suporte para essas pessoas, né, para que elas possam superar esse momento, e geralmente nós temos muitos voluntários que se voltaram para o trabalho quando isso aconteceu, porque a gente não aceita, sabe, é difícil, a gente não aceita o suicídio, tá? Se eu aceitasse o suicídio, eu não estava aqui falando disso, mas a gente aceita o suicida, a pessoa que pensa em suicídio, só que nós não se preocupe que o voluntário vai dizer, não, você não pode pensar nisso, a vida é bela. Isso, se a pessoa for falar com qualquer um, vai dizer isso para ela. Você tem que confiar em Deus, você tem que ter uma religião, por que você não procura isso? Quer dizer, a gente começa a querer resolver o problema do outro. E nós sabemos que se a pessoa chegou naquele ponto, só ela sabe quanto aquilo foi doloroso para ela. Então, não adianta menosprezar a pessoa, de querer dizer para ela que tem solução e ela que não está vendo, ela que tem que enxergar isso, é ela. E ela só vai enxergar isso quando ela for aceita, quando ela conseguir falar dos problemas dela de igual para igual, e que ninguém fique diminuindo ela no sentido de dizer que ela é uma incapaz por não conseguir resolver os seus problemas. O André Trigueiro, ele traz muito claro isso no livro, viver é a melhor opção.
Muito bem. E com relação aos pacientes depressivos? Então, você está falando de prevenção, mas às vezes pode acontecer uma confusão. O trabalho do CVV, o paciente depressivo, ele pode entender o trabalho do CVV como um tratamento para a depressão, ou ele vai procurar a cura, ou alívio. Qual é o alcance? Qual é o alcance desse trabalho? O que o paciente ele pode esperar desse trabalho? Se você tem alguma história para contar? Isso, é nessa área que o CVV atua, é na prevenção. Então, o que nós temos a oferecer para a pessoa é o momento dela ligar e ser aceita, reconhecida, valorizada, né? E ela vai poder conversar, fazer o desabafo dela, né? Desabafo no sentido de falar daquilo que ela está passando, né? Como eu disse, tem muita gente que confunde desabafo com estouro, né? O estouro já aconteceu, não é mais desabafo. É uma extravasão, né? Mas desabafar seria poder falar dos meus problemas, né? Com alguém que está me ouvindo, respeitando, né? Que está conversando realmente comigo, sem querer me modificar, sem querer me... Porque quando eu tento modificar alguma coisa em você, Lara, eu já te julguei, certo? Eu julguei que aquilo que não é bom. Então, não... Então, eu vou tentar te dar um conselho ou alguma coisa do tipo, para que você faça diferente. Pronto, já. O que eu estou te comunicando? Eu não aceito que você faça assim. Eu não aceito você dessa forma que você está me apresentando. Você precisa modificar. Isso é o mais comum. Não porque as pessoas querem fazer isso, porque nós não fomos educados diferente disso. Nós não fomos educados a aceitar o outro, né? Quantas coisas a gente está vendo aí a respeito, por exemplo, da intolerância, né? De não aceitar o outro, eu não aceito que o outro seja diferente de mim, né? Quantas guerras, quantas milhões de mortes já houveram por essa questão de uma sociedade querer imprimir na outra o seu modo de viver, o seu modo de entender e de reconhecer as coisas. E hoje nós sabemos que nós precisamos ter a nossa tolerância, respeitar o outro, né? Respeitar a pessoa. Então, não me importa a opção dele, a religião dele, contanto que eu não esteja sendo obrigado a fazer nada, eu tenho que aceitar aquela pessoa da forma que ela é. Porque só o momento que eu aceito a outra pessoa, estou dizendo para ela, eu te reconheço e te valorizo da forma que você é. Ao acontecer isso, a pessoa não precisa se defender comigo. Eu aceitei ela. Nesse momento, ela consegue olhar para si. Esse é o grande segredo. A depressão, né, que a pessoa é levada a chegar, é por esse não reconhecimento, né? E pior que a depressão, a ansiedade, o pânico, né, o medo, ele advém porque a pessoa nem sabe por que é. Porque devido a essas questões, eu constantemente ter que me defender por causa da competitividade que existe na sociedade, o meu corpo é levado a um estado de defesa constante. Isso significa descarga de adrenalina constante, pressão alta, porque era a forma que o desenvolvimento do ser humano durante a história ele encontrava para se defender dos animais que lhe atacavam. Antigamente você andava numa estrada a cavalo ou a pé, entendeu? Haviam férias. Então, qualquer sinal de risco, você tinha que estar em estado de defesa para se defender e preservar a sua vida. Isso acabou. Não existe mais atualmente, né? Você está na cidade, você não tem tanto risco, né? Exceto pela segurança, mas esse é um outro capítulo, que também interfere, viu? Também interfere, porque a mídia não fala, a mídia procura, evita falar do suicídio pelo cuidado que tem com as pessoas, né? Mas a gente vê constantemente notícias dos mais variados tipos de mortes, de estupro, de não sei o quê. Não que não se tenha que falar isso, porque senão vai acontecer a mesma coisa com o suicídio. Mas não com a ênfase que é dado, né? E isso leva, a gente fica assistindo, vendo. Recentemente eu fui para uma grande cidade, num congresso, e ao conversar com alguém da localidade, a pessoa diz, não, pelo amor de Deus, do local onde eu chegava, né, para chegar até o local que eu ia,
é coisa de 20 minutos a pé. No interior, né, aqui no interior, né, onde a gente reside, é coisa, mas andar 20 minutos é brincadeira, né? Aí eu falei, não, mas eu vou a pé. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, porque é muito arriscado, porque... Eu falei, gente, vocês estão falando da vossa cidade, como é que vocês podem falar para alguém de fora dessa forma? Parece que você vai dar um passo e vai ser assaltado e vai acontecer. Acontece? Acontece, mas a gente sabe, num lugar de 20 milhões de pessoas, acontece duas situações dessa aí, e se dá um destaque enorme, aí todo mundo, os 20 milhões, acha que no primeiro passo que ele vai dar fora da porta de casa, vai ser assaltado ou atingido por uma bala perdida, sabe? Tem o risco? Tem. Temos que se cuidar? Temos, mas não podemos viver à mercê do medo. Se for para viver com medo, não compensa viver. A vida está aí para ser vivida. Então, as pessoas criam um estado de defesa interior, sabe, que constante. Aí começa a sofrer de ansiedade, eu estou ansiosa, não sei por quê. Por quê? Né? Que tipo de alimento nós estamos dando para nossa mente, para o nosso espírito? Sabe, que tipo de coisas que nós estamos vendo, pensando, vivenciando na própria família? Sabe? Quando foi a última vez que você parou e saiu com seus amigos para relaxar, sem o celular, sem nada? Quando foi a última vez que você foi para um acampamento? Quando foi a última vez que você se desligou de tudo que você está fazendo totalmente, seja da tua religião, seja do teu trabalho, seja do teu estudo, sabe? E falou, olha, este dia é para mim. Se você tem preguiça, curta a tua preguiça. Se você gosta de fazer um hobby, curta o teu hobby. Faça aquilo que lhe dá prazer. Você é um ser que merece atenção. E a primeira atenção nossa, isso vale para todos. A primeira atenção nossa tem que ser com a gente mesmo, porque se eu estou bem, eu tenho condição de ser melhor para o outro, para a minha família, para o meu amigo, na escola. E se eu não estou bem, eu não vou ter condição. Então, a ansiedade é uma coisa que, ao deixar o corpo em constante defesa, aqui acontece o quê? Começa a somatizar, ou seja, começa a aparecer doenças, começa a aparecer a pressão alta e tantas outras doenças que a gente sabe aí que advêm dessas situações de constante estado de defesa. O CVV procura atuar nisso aí, né? Por isso que nós valorizamos a vida, através das nossas ações, e não é com palavras, nós temos ações, né? Veja aí o Setembro Amarelo, o próprio trabalho, né, que eu disse há tanto tempo, embora seja desconhecido, porque nós tínhamos muita dificuldade de penetrar na mídia, né, principalmente na televisiva, que atinge massas, e pela incompreensão, né, hoje, graças à intervenção da OMS, isso está mudando, mas eles têm um cuidado muito grande, porque, de fato, né, tem um fenômeno que alguém fez um livro, né, e esse livro contava a história de uma pessoa que sofria muito e no final ele terminava em suicídio. E houve, depois disso, né, foi detectado pela estatística, um aumento muito grande, aquele livro fez muito sucesso, e houve um aumento muito grande naquele tipo de suicídio. Então, criou-se, né, um estigma do seguinte, nós não podemos divulgar, nós não podemos falar do suicídio. Hoje, felizmente, isso já não está tão forte. Muito bem, João. E com relação, então, ao trabalho, deixa eu entender. Então, na verdade, não se faz um tratamento. Aí não está oferecendo um tratamento de depressão, não está se oferecendo um tratamento de ansiedade. No entanto, está oferecendo um pronto-socorro. É como se fosse um pronto-socorro. Aquele momento que eu estou com a emoção que subiu a cabeça, que me desestruturou, houve um descontrole muito grande da minha parte, seja por problema de ansiedade, seja por um estado deprimido, aí eu posso ligar e ter alguém para conversar. Vocês não vão fazer um tratamento em mim, mas vocês vão me ajudar a aliviar aquela emoção e me ajudar quando eu tenho que me colocar, quando eu tenho que me expressar, automaticamente eu estou entendendo, é como se eu me ouvisse falar. É mais ou menos assim.
Perfeitamente. Eu acho que eu não conseguiria colocar em melhores palavras do que você mesmo colocou. O pronto-socorro é aquele lugar que é o primeiro socorro, né? Por isso que é pronto, né? Pronto-socorro. Então, eu estou sentindo uma dor de cabeça, alguma coisa, a primeira coisa eu vou lá. Eu vou receber um tratamento paliativo para aquela situação, para eu melhorar a minha condição, né, e vou ser orientado pelo profissional da saúde, né, pelo médico, enfim, pelo pessoal que está ali, para procurar um médico e entender melhor o que é que está provocando aquela situação. É esse o trabalho que nós fazemos, né? Nós estamos lá disponível para naquele momento da angústia, para aquele momento, porque isso não tem hora, né? A ansiedade, a angústia, ela não marca a hora, olha, tal hora você vai ficar depressivo ou você vai ficar ansioso. Tem a situação do bipolar aí, que ele vive todas essas situações num único dia e às vezes várias vezes, né? Não é, ó, já passou a depressão, agora tudo bem, só falta a ansiedade. Não, ele é depressão, ansiedade, depressão, euforia, ansiedade, e fica oscilando, né, nessa situação. Então, o pronto-socorro está lá para isso, para você, naquele momento, você ter aonde ligar, você tem com quem conversar, e depois você vai procurar, sim, entender melhor se a situação exige isso, porque a gente tem que atuar antes disso, né? Nós não queremos estar lá para isso, mas a gente quer que a pessoa, sabe, você não tem com quem conversar, sabe, hoje as pessoas estão com tanta necessidade, você vê isso dentro do próprio lar, né? A mãe tem um horário, o pai tem outro, o filho tem outro, às vezes só se encontram de noite, né? E olha lá, quando um chega, já estão dormindo, e quando o outro sai, continuam dormindo, ou seja, você só vai ver realmente ter contato com alguém da família quando chega no final de semana, olha lá, olha lá. Então, isso é muito comum hoje, as pessoas não têm com quem falar, sabe? Eu estou passando um problema que está me angustiando, está me tirando do eixo, eu não consigo desligar daquilo, sabe? Aquilo fica constante, aquele pensamento, é assim que começa a depressão, né? Pensamento constante. Então, poxa, não dá para falar com meu pai, não dá para falar com a minha irmã, não dá para falar com meu amigo, às vezes nem com o próprio namorado ou namorada dá para você falar, porque tem trabalhos e horários diferentes, sabe? E às vezes a pessoa, quando se junta com outra, ela não quer, né, ficar ouvindo. Aí a pessoa fala, eu não vou ficar alugando aquela pessoa, né, porque eu gosto muito dela, e eu não quero perdê-la. Percebeu? Voltamos naquele círculo vicioso. Eu não quero perdê-la e seguro aquilo dentro de mim. Por quê? Para quê? Aquilo vai fazer mal para nós, né? Alguém me distratou, eu fui maltratado em algum lugar, às vezes até num ponto de ônibus, dentro de um ônibus, num órgão público, que as pessoas hoje andam todas estressadas. Veja o trânsito. Qualquer pessoa, a pessoa buzina, xinga, faz gesto, faz sinal, sabe? Isso nos afeta. Por mais sereno que você possa estar ali naquele momento, teve uma intenção mental de ferir, de agredir, e isso vai nos desgastando. Então, por que não pegar o telefone, ligar e conversar com alguém e falar? Não precisa ficar lá 1 hora, ou 20 minutos, ou 40 minutos conversando, não, liga, conta o que se passou, tal, você tendo a outra pessoa, sabe, você dividiu com alguém a carga. O trabalho que a gente faz é isso. Imagina você com um peso enorme de um monte de coisa que está te acontecendo, está nas tuas costas como se fosse uma pedra. Quando você liga com o voluntário e fala, você dividiu aquilo com alguém. Aquele peso já não é tão grande mais para você, entendeu? Mas nós não somos um serviço profissional de tratamento, isso, essa palavra. Nós não somos, não pode se confundir. O tratamento você vai fazer no psicólogo, o tratamento você vai fazer com um psiquiatra, né, que a diferença entre um e outro é que o psiquiatra também é um médico, e ele pode estar ali receitando alguma droga para ajudar naquele trabalho. Mas é bom que isso se resolva antes de chegar a esse ponto, né? O psicólogo, ele tem condições de trabalho para poder fazer isso de uma maneira tranquila e calma, sem utilizar
E tem as terapias alternativas também, né? Hoje não é só a droga que a gente está acostumado da alopatia, você tem a homeopatia, você tem os florais, você tem as terapias que nós começamos a conhecer agora, infelizmente, são de milhares de anos, mas são conhecidas milenarmente na China, no Japão e assim por diante. Né? E graças, né, a esse esforço, Lara, do CIT que você está promovendo, né, que, nossa, parabéns aí, né, pela sua iniciativa, eu acho que isso tem que ser divulgado cada vez mais, de disseminar esse conhecimento, né, de juntar num único lugar coisas que a pessoa sabe que vai poder ajudá-la, né? Embora exista muita descrença, mas você vai ter contato, você vai ter conhecimento, você não é obrigado a acreditar em nada, né? É como eu estou dizendo, o trabalho do CVV, ele não é um trabalho de oferecer um tratamento, né? Como foi bem explicado, nós trabalhamos no pronto-socorro, tá? Mas você pode e deve sim procurar quando precisar, saber mais sobre a depressão, saber mais sobre a ansiedade, né? E ter essas terapias que colocam o ser em contato inteiro com si, consigo novamente, né? Você não é apenas mental, né? Nós cuidamos muito do mental hoje, do intelectual, do saber, do conhecimento, de fazer as coisas, mas não existe só esse conhecimento, né? Você tem que desenvolver outras partes do ser, para ser íntegro, para ser inteiro, para quando chegar o momento de poder trabalhar, de ter que trabalhar essas necessidades que se apresentam, porque emoção você não escolhe. Você pode até ter domínio sobre o teu sentimento, mas você não escolhe emoção. Então, estar preparado para, nesse momento, né, você não escolhe, mas saber como trabalhar isso, como dar vazão e canalizar essas energias que existem no corpo, né? Então, o CVV te oferece aquele momento de você, do desabafo, né, da necessidade imediata. E você vai procurar, junto dessas terapias alternativas, que você vai ter conhecimento através do CIT, como lidar, como trabalhar isso dentro de você, ou das pessoas, né, ou das pessoas que estão à sua volta, poderão perceber, ou você perceber na outra pessoa, e ajudá-la, né, oferecer ajuda, mas oferecer ajuda, né, não é obrigar a pessoa, sabe, conversar com a pessoa, inclusive, sobre isso, né, olha, eu estou percebendo que você está diferente, o que está acontecendo? Você gostava tanto de tal coisa, de sair com os teus amigos, e agora eu estou percebendo que você está dispensando os teus amigos, o que aconteceu, né? Está acontecendo alguma coisa? Você quer falar comigo sobre isso? Né? Ou se você não quer falar comigo, procura um amigo seu, fale com ele, converse com ele, sabe, estar atento a essas coisas, procure ajuda, e se a coisa for mais grave, que já tiver mais se instalado, procurar ajuda médica, com certeza, é o melhor caminho. Muito bem, Adão. Então, quer dizer, desde uma angústia, desde um problema corriqueiro até um momento mais drástico, que eu esteja me cortando, eu esteja realmente pensando naquele instante me suicidar, acabar com a minha própria vida, eu tenho, então, essa liberdade para ligar no CVV. E pelo que eu estou entendendo que você está falando aí, às vezes dá aquela vontade, aquela dor é tão grande que você fala assim, é agora que eu vou me matar, agora que acaba tudo, vou colocar um ponto final nessa história. Mas às vezes, tendo uma pessoa para conversar, aqueles 5 minutos de muito desespero passa. E a vontade também, ela diminui. Ou às vezes ela vai embora. É mais ou menos assim, né? Isso, o relato que a gente tem é do ganhar mais um tempo, um fôlego, né? Um fôlego. A gente tem relatos de pessoas que conversando, que estavam prestes, né, ao ato, e através da conversa ganhou forças para suportar mais um tempo, e esse tempinho que ele ganhou foi a diferença na vida da pessoa, porque ela continua vida, né? Continua com a vida e continua viva. Então, essa questão sabe, não,
sempre procure ajuda. Procure ajuda. Não, às vezes pode parecer que o mundo inteiro está contra você, mas com certeza existem pessoas na área médica, na área psicológica, que estão preocupadas com o ser humano, com o outro, e que podem te ajudar. Então, ligue para o CVV, procure as terapias alternativas, procure a ciência médica, porque às vezes chega um ponto, né? Eu, por exemplo, eu uso a alopatia com muito cuidado, mas há momentos que você não tem outra situação, sabe? Não tem outro meio. É preciso você ganhar tempo, e para ganhar tempo você precisa desse cuidado. Aí você vai juntando, né, as terapias alternativas, continue falando com o CVV, e até que você consegue novamente ser senhor de si. Porque pensar em morrer, qualquer um pode pensar. Porque nós não fomos feitos para sofrer. O ser humano foi feito para ser pleno. Né? O Rogers ele deixa muito claro isso aí. Né? O ser humano, na abordagem centrada da pessoa, que ele diz, o ser humano ele foi feito para ser pleno. Né? Então, você tem a tendência atualizante da vida que impele você a ser pleno. E para ser pleno, você não pode sofrer. Quem gosta de sofrer? Né? O sofrimento, a dor, não é legal, não é um momento pleno. Então, quando você tem uma condição de perceber isso e de você restabelecer essa tendência atualizante na sua vida, as coisas voltam ao normal. Então, é preciso detectar isso antes, porque tem um momento, Lara, da depressão, que a pessoa não é capaz de mais nada. Respirar para ela é difícil, sabe? Abrir o olho quando ela consegue dormir, né? Quando ela consegue dormir, abrir o olho é difícil, sabe? Pensar, eu ainda estou vivo, eu estou aqui, sabe? Isso é terrível. Nesse momento, ela precisa da intervenção dos familiares e dos amigos. Nesse momento, não vai ser ligando para um trabalho, não vai ser de outra forma que ela vai conseguir sair disso. Então, é muito importante, isso não serve só para mim, ou para você que está ouvindo, vai servir para os teus amigos, para aqueles que você ama, a tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos, né? Para o amigo, para o namorado, ter essa percepção e até alertar a família, né? Olha, eu estou sentindo a pessoa diferente, está acontecendo alguma coisa, porque às vezes a pessoa está passando por uma perda, né? Hoje em dia, quem quer ouvir o outro amigo chorar porque perdeu um amigo, um ente querido, sabe? Nós não temos tempo nem para nós mesmos. Imagina para ouvir o outro. Tá, tudo bem, ó, depois você me liga depois, e vai descartando. Isso é normal fazer, sabe? Quando isso é muito importante, é tão importante, porque significa a superação daquele momento por aquela pessoa. E ele está num momento tão frágil que a instalação da depressão ali é coisa, assim, é muito fácil, muito simples. E tem alguma restrição com relação à idade das pessoas que ligam? Vocês atendem a pessoas de todas as idades? Tem alguma restrição de algum modo? Não, qualquer pessoa que tenha condições, né, obviamente, de entrar na internet e clicar lá para entrar no Skype, ser atendido, ou no chat, ou mandar um e-mail, ou pegar um telefone para 141, ela pode e deve ligar para o CVV quando ela sentir vontade disso, né? Não há restrição de idade, seja uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso. Muito bem. E quem pode ser voluntário do CVV? Precisa ser psicólogo? Precisa ter uma formação especial? E o que o voluntário ganha com isso? Olha, o trabalho é feito gratuitamente, tá? Para ser voluntário do CVV, para fazer atendimento, é necessário ter mais de 18 anos. Não há necessidade, né? A pessoa tem que saber ler e escrever. Isso é o mínimo para ela poder fazer os estudos e ter conhecimento. Mas, fora isso, ela não precisa ter nenhuma formação acadêmica, ela não precisa ser psicólogo. Nós temos psicólogos, nós temos dona de casa, nós temos pessoas que trabalham nas mais variadas profissões. Né? Essa é uma experiência que o CVV já conhecia, o CHAD já tinha passado, né?
tem uma história que ele estava lá atendendo as pessoas, na época era sozinha, logo depois que ele fez aquele aviso no jornal. Então, tinha ali várias pessoas para ser atendido. E entrou uma senhora, e a senhora estava muito agitada, não dizia coisa com coisa, e tinha muita gente para ser atendido. Então, ele pediu que ela fosse até a cozinha, tomasse um copo de água, né, e para se acalmar um pouco, para voltar a conversar com ele. E abriu a porta e pediu, né, porque os atendimentos já eram feitos de uma maneira que você, quem está conversando, não está sendo ouvido pelos demais. E ao fazer isso, ele pediu para a secretária encaminhar ela até a cozinha e dar um copo d'água para ela. Quando ela foi até a cozinha, a secretária não podia ficar lá com ela. Ela pediu para o motorista do chá de ficar com aquela pessoa ali, tomando um copo d'água, fazendo companhia, enquanto ela voltou para a sala. Bem, os atendimentos foram ocorrendo, e quando chegou o final, o Chade falou, mas espera aí, é aquela senhora. Aí ele se apavorou, né? Nossa, aquela senhora, você não retornou ela, o que aconteceu? Eu falei, olha, ela ficou lá na cozinha, e depois veio aqui, me agradeceu, pediu que agradecesse o senhor, que ela não queria incomodar, e saiu muito satisfeita. Eu não sei, eu falei, não, mas não, o que vocês fizeram? Não, eu só dei um copo d'água para ela. Aí ele foi atrás do motorista, escuta, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Falei, não sei, aquela mulher lá, ela começou a me falar umas coisas, sem pé, sem cabeça, não entendi nada. Depois ela foi tomando um copo d'água, ela começou a contar de novo, percebi que tinha mais lógica, eu já comecei a compreender o que ela estava falando. E, por fim, ela já começou a citar datas, nomes, etc., e disse que estava muito bem, que ela não precisava mais conversar com o senhor, agradeceu e falou que ia embora, foi lá, conversou com a secretária e saiu. Então, ele já começou a perceber que a grande importância era da pessoa falar, era a pessoa ser ouvida e validada, não é ouvir, não é entrar num ouvido e sair do outro. Você participa, né, ativamente da conversa, como a abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers já nos ensina aí, né, você, não é, ouvir, então você pode falar com a parede, você pode falar com o espelho, você pode falar sozinho, está sendo ouvido, né? É justamente por não se ouvir que nós entramos em crise. Então, você precisa de alguém que participe ativamente da sua conversa, mas com aquela postura de aceitação incondicional, né? Que você esteja falando com uma pessoa que seja verdadeiro, né? A congruência da pessoa, essa palavra difícil, ela significa ser verdadeiro. Aquilo que a pessoa fala com você tem que ser real e verdadeiro, tem que estar naquele momento ali, junto com você, na conversa, né? E essa capacidade de ser verdadeiro, de dar atenção, de acolher o outro, é uma característica que tem que ser desenvolvida no voluntário. A maioria já tem um pouco, mas ela é muito mais desenvolvida nos treinamentos. Então, ele aprende como fazer isso, né? Como falar, como aceitar o outro incondicionalmente, né? Para que a pessoa possa continuar na conversa ali numa boa. Ela acaba nem percebendo, né? Não é um bate-papo comum, não é um bate-papo comum, tá? É uma conversa que, quando ultrapassa aquele momento do desabafo, já fica evidente, pelo menos para o voluntário que passou, né? Quando eu começo a querer conversar sobre coisas superficiais, quando coisas não que isso, às vezes a pessoa não sabe uma outra maneira de falar dela, tá? Mas no final, né, da conversa, a gente percebe claramente quando a pessoa, às vezes, foi tão gostoso, tão acolhedor aquele bate-papo, e ela quer prolongar aquilo lá. Mas a angústia do voluntário é o quê? Enquanto eu estou falando com você sobre coisas superficiais, outras pessoas, na mesma angústia que você chegou, estão procurando o trabalho, né? Então, de uma maneira carinhosa, de uma maneira acolhedora, nós continuamos ali até a pessoa terminar o seu desabafo, até ela concluir aquilo que ela deseja dizer, mas o voluntário não está lá para bate-papo, passar tempo. Sabe aquela conversa de passatempo? Vamos falar de futebol. Ora, é gostoso, é prazeroso falar sobre futebol, não que não seja. Mas vamos falar sobre flores. É gostoso, é prazeroso falar sobre flores, mas
E os outros que estão tentando ligar? No chat, nós chegamos a ter, às vezes, 20 pessoas aguardando para ser atendida, sabe? Aguardando 20 horas, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos ali, para um voluntário conversar com ela. Que, infelizmente, o chat, embora as pessoas que são especificamente desse trabalho, tenham muita habilidade em teclar, uma comunicação mais lenta, mais demorada. Você, sei lá, enquanto você fala 1000 palavras, você digita 100, né? Mesmo porque para escrever você pensa no que vai dizer, para falar não, você solta o verbo e vai falando. Então as pessoas ficam aguardando, isso angustia o voluntário, né? E foi até bom que você tocou nessa questão, doutora Lara, porque há uma necessidade grande de voluntários, né? E a pessoa basta ter boa vontade, sabendo ler. Ela pode ser dona de casa, ela pode ser uma operária, ela pode ser uma professora, ela pode ser... Não importa, a gente não quer saber o que ela faz. O que interessa é que ela tenha vontade real e autêntica de ajudar o próximo desconhecidamente e gratuitamente, porque o voluntário, como você disse, não ganha nada em termos, se você for falar de valores, né, de coisas materiais, não é para você. Se você está preocupado em ganhar alguma coisa, não é para você. Mas se você está interessado em ajudar o outro descompromissadamente, sem que se você tenha necessidade até mesmo de receber um obrigado por me ouvir, que o voluntário ele está preparado para nenhum agradecimento, não que não aconteça, obviamente aconteça, mas se não acontecer, só a satisfação de ter conversado aquele tempo com a pessoa já é suficiente, já é o nosso pagamento, é o nosso maior pagamento, é a nossa maior alegria de saber que a gente fez diferença num minuto crucial para alguém. Isso não tem coisa que pague no mundo. A única forma de saber o que é isso é sentir e experienciar. João, aliás, você falando de trabalho voluntário, eu sei que muitas pessoas que vivem um momento de ansiedade, vivem um momento de depressão, às vezes até elas se unem a um trabalho voluntário, aquele trabalho voluntário que tem a identidade, a cara dela, e ela vai ajudar a pessoa, se sente útil, e isso também ajuda no processo de reconstrução da saúde dela. Isso acontece também aí no CVV? Olha, acontece de pessoas procurarem por esse motivo. Durante o curso, né, o curso é de seleção e capacitação dos voluntários. Então, essas coisas estão sendo observadas. Porque não que a pessoa não possa ajudar alguém, mas às vezes você está num momento que você precisa de ajuda, né? E você não pode, em hipótese alguma, ter achar, né, ou acreditar, por exemplo, que, eu estou num momento que eu estou pensando em morte, então eu vou ajudar as pessoas. Porque num envolvimento, né, se você fizer um atendimento em que realmente a pessoa esteja pensando, pode haver uma identificação do voluntário. E ele vai perder o ponto, embora ele queira ajudar, ele perde o ponto de ajuda, né? Existe uma projeção daquela situação, né? O que é uma projeção? Por exemplo, você está me falando da perda de um ente querido, né? Eu, recentemente, também tive a perda de um ente querido. Está superado, está tranquilo. Mas suponha que alguma coisa identifique muito a situação dos dois, né? Aí a tendência é haver uma projeção em mim daquela dor e eu começar a chorar e sofrer com a outra pessoa. Eu perdi ajuda. Se eu estiver nesse ponto, eu já não ajudo mais. Eu preciso de ajuda naquele momento, né? Então, a gente toma muito cuidado. Se a pessoa está num momento que ela precisa de ajuda, ela vai ser encaminhada para o trabalho, para ser conversado no trabalho. Agora, se ela estiver num momento que ela esteja disponível, a gente tem voluntários que teve situações críticas, né, suicídio muito próximo, né, de conhecidos ou amigos, que despertou, poxa, mas eu tenho que fazer alguma coisa, isso não pode acontecer, e hoje é voluntário, mas passou aquele momento. Então, no momento que nós estamos precisando de ajuda, a gente vai cuidar da gente. Agora, quando nós estivermos bem, nós vamos cuidar do outro. Isso pode acontecer, inclusive, com o voluntário,
O voluntário pode estar lá, é voluntário, e entra numa situação dessa, ele é afastado do trabalho. Porque naquele momento ele precisa cuidar dele. Isso é muito importante. Imagina, se a gente não for capaz de cuidar de nós mesmos, como é que nós podemos nos propor a cuidar do outro? Então, naquele momento, ele vai afastar do atendimento, não é do trabalho, ele vai afastar do atendimento. Ele vai continuar apoiando em outras coisas, depois ele continua com o treinamento, e no tempo certo ele retorna para o atendimento. Porque nós, voluntários, né, sabemos disso. Eu tenho que estar inteiro. Não adianta não é num clique, num estalar de dedos, que você fala, bom, agora eu vou fazer atendimento, estou aqui para atender. Não. O voluntário, quando ele vai para o atendimento, o dia todo ele já está se interiorizando, se preparando interiormente para estar aberto para o outro. Porque senão os meus problemas vão impedir de que eu ouça o outro. Eu só consigo ouvir o outro completamente quando eu consigo me esvaziar interiormente. Agora, você imagina, eu estar vivenciando uma emoção forte ou um problema forte, como é que eu vou me dizer que eu vou ouvir o outro? Então, isso o voluntário aprende, tá? O voluntário, ele tem um trabalho de crescimento interior muito grande, porque primeiro ele precisa se reconhecer e se conhecer, né? Para depois poder se oferecer para o outro. Porque se eu quiser me oferecer para o outro da forma que eu venho, o outro não vai me aceitar. Então, eu não tenho que induzir nada no outro, nem a minha crença. Tá? Não que eu não seja religioso, eu tenho a minha religião, eu tenho as minhas crenças, ou não, eu não preciso ter nenhuma crença, né? Mas o que eu não posso é tentar impingir no outro os meus valores, a minha crença, achar que isso vai salvar o outro. Salvou a mim, mas eu não sou o outro. O outro é o outro e merece toda a consideração, todo o respeito e toda a valoração que for possível. Se você quiser ser um voluntário do CVV, onde você estiver, é possível, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui na tela. Você está aqui na tela inicial, onde você entra no cvv.org.br, ok? Aí você vem aqui na aba voluntários, e se você clica aqui no Seja Voluntário, tá? Aqui nesta tela você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, telefone de contato, o país, que aqui automaticamente entra na África do Sul, porque é o primeiro da ordem alfabética. O estado, mesma situação do Acre, né? Eu vou puxar a sardinha, eu estou em São Paulo, então coloquei São Paulo. O município, né? E que tal o seu interesse, se você quer ser plantonista no telefone, como acontece nos postos físicos, né? Ou você quer ser plantonista do chat, você vai clicar aqui, ou do VoIP Skype via voz, tá? Então, aí você clicaria aqui. Qualquer um desses que você escolher, você vai ser encaminhado para um desses programas que fazem o atendimento do programa CVV de valorização da vida. Uma outra situação é se você mora numa cidade que tem o CVV, se você sabe que tem, você entra aqui em cursos. Ou se você não sabe se tem, né, e quer saber se tem, você tem aqui, ó, as cidades, né, onde terá cursos do CVV com as datas anotado aí, ó. É só você fazer a inscrição diretamente lá, você pode mandar um e-mail para o próprio posto, tá vendo aqui, ó, posto vitoria@cvv.org.br. Você manda um e-mail com seus dados dizendo que quer ser voluntário, ok? Quer ser voluntário. Outra possibilidade é de você, aqui chat, Skype, telefone e e-mail, é para você entrar em contato com um voluntário, tá? Agora, se você deseja ser voluntário, seria por aqui, ok? Se você está num momento bom, tranquilo, e você tem condições de disponibilizar um tempo, seja através da internet na sua casa, ou indo até um posto e participando do trabalho, você pode fazer aí. Então, se você tem a intenção, né, de estar num posto físico, onde a duração dos plantões semanalmente, ou seja, você vai escolher um dia e uma hora para você fazer o seu plantão, de acordo com a grade de horários, de 4 horas, né, a maioria são 4 horas de plantão. Ou alguns postos, o VoIP, no caso, por exemplo, 3 horas de plantão, porque é através da internet, e também o chat 3 horas, ok? Você vai escolher, né, um desses postos
e vai se inscrever para ser voluntário, ok? Outra forma seria aqui no 141, você procurar o endereço dos postos, né? Se você, por exemplo, não sabe se na tua cidade tem um posto ou não, nós temos 70 postos espalhados pelo Brasil, você vai clicar aqui e vai fazer um download do endereço dos postos no Brasil, né? Muito bem, João. Eu gostaria muito de te agradecer. Realmente a sua contribuição ao CIT Saúde foi extremamente valorosa. E eu gostaria que você deixasse as suas últimas palavras, algumas dicas, algumas reflexões, para finalizar a sua apresentação. Ok, eu que agradeço, Lara, por essa oportunidade, sabe, de estar falando às pessoas diretamente através do CIT. E volto a dizer, né, procure informação sobre depressão, sobre ansiedade. Esse sítio vai ser excelente, porque vai trazer diversas visões. O que eu estou passando para vocês é uma visão que nós colocamos no CVV, mas não existe só a nossa, existem outras, e todas elas são dignas e merecedoras de respeito. Então, existem outras formas de, sabe, tratar, outras formas de reconhecer, outras formas de agir, que você tem que conhecer e tem que buscar o conhecimento. E, na medida do possível, você colocar aquilo que se adapte melhor para você, né? Você não se adaptou com o CVV, eu quero uma intervenção maior, então procure as outras terapias alternativas, procure auxílio, mas procure, sobretudo, conhecimento. Conhecimento, não só para você, não seja egoísta. Evite, o conhecimento serve para você, para as pessoas que você ama, serve para as pessoas que você gosta, e deve ser disseminado para que nós possamos ter uma vida plena, saudável, né, e que consigamos conviver com as diferenças, aceitando elas da forma que elas estão no mundo.